Olá pessoal, ciclo de Direito Ambiental, sou o professor Pedro Campani. Hoje aqui estamos dando mais uma vez sequência à série de entrevistas com grandes nomes de Direito Ambiental e a gente traz aqui novamente o Dr. Werner Grau, doutor pela Universidade de São Paulo, e aqui hoje para abordar um tema super interessante que é a chamada Lei Sanção, que é essa lei que aumentou a pena para maus tratos a animais domésticos. O Werner Grau, para quem não conhece, ele tem um trabalho aí de ativismo também junto à causa animal muito importante, muito reconhecido nacional e internacionalmente, né? Com a ONG Adote Funcinho e o Lar Abrigo Animal, não é esse, Werner? Abrigo Voz Animal, Pedro. Abrigo Voz Animal, desculpa, isso mesmo. E, Werner, você acha tal que a realidade brasileira justifica trazer uma lei com esse maior rigor como dessa, a lei sanção? Bom, Pedro, antes de mais nada, te agradecer, né? Esse tema é fundamental. Pedro, a lei sanção, ela surge como resultado de uma comoção, né? Sansão é um pitbull ali no interior de Minas e de maneira estúpida e brutal, porque ele teria sido visto como uma ameaça. Dois sujeitos acharam uma boa ideia amarrar o focinho do Sansão com arame farpado e cortar as pernas traseiras do Sansão. Sansão, felizmente, hoje está se adaptando à cadeira de rodas, é muito bem tratado. Na época eu fui envolvido. Tem um pessoal aqui em São Paulo que faz um trabalho muito forte com a proteção dos chamados pitbulls e afins, né, os chamados mordedores, eu chamo de pseudo-mordedores. Eu não acredito em cachorro bravo, eu acredito em cachorro que está com algum problema, não está bem tratado, está faltando atenção, está doente. Eu até na minha página eu tenho um vídeo que eu fiz uma vez que as pessoas comentam muito, que o título é "Se eu já fui mordido", algumas vezes, e eu mostro uma cicatriz que eu tenho no rosto por conta de uma mordida num resgate que eu fiz, né? Uma cachorra de porte médio. Na hora que eu fui pegar, eu segurei a pata, ela me mordeu o rosto, foi absolutamente defensiva. Ela não me agrediu, ela se defendeu, tanto que ela ficou comigo. Eu lembro desse caso. Foi um beijinho. A Maria Beijinho, eu não quis nem doar a Maria Beijinho, eu fiquei com ela, né? Ela ficou um bom tempo comigo. Depois doei. Muito bem. Então a lei sanção ela vem num momento de comoção diante de mais uma barbárie, né? E aqui ela é necessária porque o ser humano ele vem numa escalada de um lado se individualizar mais e achar que ele é dono das coisas e de tudo, né? Tudo que é comum não é de ninguém, né? E tudo que é menos do que o ser humano, e esse raciocínio está completamente errado, faz-se o que se bem entende, né? Então não se respeita o fato, no que tange aos animais, de que eles têm sentimentos, né? Os chamados sencientes. E o cão e o gato, agora dividindo espaço já com outros bichos, né? Eu vejo, por exemplo, esses mini porquinhos, eles são sensacionais, né? Esses bichos são maravilhosos. Então, mas o cão e o gato especificamente, eles projetam, né? Eles representam essa relação, que é uma relação que deixou de ser uma relação utilitarista há muitos anos, né? Lá pelo século V a.C., e se tornou uma relação 5 mil anos antes de Cristo, e se tornou uma relação afetiva. Então, numa relação afetiva, eu dizer que eu posso submeter ao que eu bem entender aquele bicho, é a mesma coisa que eu dizer que numa relação com o meu filho, com o meu cônjuge, com outro ser humano, eu posso fazer o que eu bem entender. É uma relação que ela é esquizofrênico, é maluco, é totalmente contraditório você dizer, não, eu tenho porque eu amo, mas eu trato como se fosse lixo, né? Então, os direitos fundamentais, e aqui eu na minha, de novo, Pedro, a gente fala muito sobre isso, né? Eu tenho uma visão muito minha do direito e respeito às opiniões em contrário. Eu entendo que o direito ele se funde em dois valores, que é o direito à vida, e, portanto, eu não consigo relativizar esse direito, e o direito à dignidade. E a dignidade ela vai se aplicar a todo aquele ser que tenha sentimentos, que tenha vida e sentimentos. Então, eu não posso dizer que não tem acesso à dignidade como direito fundamental este cão, este gato, por exemplo.
E depois eu vou extrapolar isso para os outros bichos, né? A decisão de não comer carne, de não comer animais, não me alimentar de animais, vem daí. Eu não consigo trabalhar de maneira adequada essa dicotomização. Eu reconheço sentimentos, eu reconheço um direito fundamental, um segundo direito fundamental, então ele tem que estar vivo, eu já não posso matar para comer. Acabou aí. O debate acaba aí. Respeito opiniões em contrário. Entendo que isso faz parte da cadeia de evolução do pensamento, seja para o lado que eu penso, seja para o lado inverso. Respeito. Muito bem. Neste sentido, a lei sanção ela vem em boa hora e a gente vê uma escalada diante dos estigmas. O ser humano adora rotular os outros, né? Então, rotularam tem um aqui pedindo carinho. Rotularam os pitbulls como cães perigosos. Vamos olhar primeiro a história do pitbull. O pitbull sempre foi cão de companhia. Sempre. Só que o ser humano tem uma coisa que é a transferência. Então, é muito comum você ver os pitbulls e as pessoas me perguntam como é que eu vejo um cachorro se ele está bravo? Não, se ele é bravo, de novo, eu não acredito em cachorro bravo. Não é pelo rabo? Não. Olha a outra ponta da coleira. Tá. Olha a outra ponta. Então, ali você vê um cara que ele queria ser o Thor, né, do filme. Ele queria ser grande, forte, né, assustar os outros. Então, ele pega um cachorro que faz isso. Só que ele não sabe lidar com o cachorro. E veja que coisa mais perturbante, perturbadora e perigosa. O ser humano diz que tem a cachola, o cérebro, melhor que o dos outros. Mas ele não consegue controlar aquele bicho que ele considera o inferior. Então, quer dizer, você com todas as suas habilidades, com todo o seu racionalismo, não é capaz de controlar um animal e usa desculpa, não é porque é o instinto dele. Não é o instinto dele coisa nenhuma, é a sua ineficiência mesmo. Então, é o ser humano que cria a situação. Então, vamos parar de rotular o bicho, porque o ser humano é bom nisso, põe a culpa nos outros. Vamos parar de rotular o bicho e vamos entender que somos nós que estamos criando essa situação. E por que essa situação se cria? Porque nós não damos tratamento adequado. Eu nunca vi um cão que tenha espaço, água em abundância, fresca em abundância, comida, carinho, atenção e atividade para queimar sua energia. Nunca vi um cachorro ser agressivo. Agora eu vou te pedir esses 6 dados. Você conhece alguma pessoa, Pedro, que tenha espaço, água, comida, atenção, carinho e atividades que seja mal-humorada? Nós não somos diferentes deles. Nós não somos diferentes deles. Então, a psicologia explica isso, né? Aquele sujeito que vira um serial killer, você vai olhar a vida dele é algo que você não queria para ninguém, né? O cão é a mesma coisa. Então, a lei vem em bom momento porque a sociedade tem transferido muito para os animais uma responsabilidade que é dela, o ser humano tem feito isso, e tem tratado os animais de uma maneira muito, muito degradante. Eu faço um trabalho de resgate de pitbulls e afins, né? E desde rinha até maus tratos, e a gente tem lá, hoje tem mais de 20 lá num projeto que é de um casal de amigos, né? Eles têm a clínica, o Alejandro e a Kelly, eu uso lá o espaço e trabalho com eles, o Canil Virtuals. A gente tem lá mais de 20 pitbulls que vieram porque as pessoas diziam que eram verdadeiros monstros. E basta entrar na minha página no Insta, olhar as fotos que eu posto com eles, são aquilo que a pessoa chama de poodle, né? Entendi. E isso é interessante também. Essa raça é mansa, essa é brava. Isso não existe. Então, a lei vem em boa hora porque ela tenta trazer à luz, né, um problema sério, que é o problema da conduta humana diante dos animais. Mas a lei tem recebido críticas. Seja porque ela cria uma pena que é maior do que outras penas para outros crimes que consideram mais importantes, seja porque ela isola, né, 2 dos animais, né? Quer dizer, você tem o crime, quando é para cão e gato doméstico, muda o crime, né? E aqui cabe uma série de perguntas, né? Então, o gato que está na rua, o cão que está na rua não seria? Então, isso que é a pergunta que eu ia fazer. O que você acha, como é que ficou a redação da nossa lei? O que ela traz de novo para o cenário jurídico, essa distinção entre animais e tal? Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Olha, Pedro, tem muito criminalista dizendo que há uma inconstitucionalidade, né? Porque criaria uma quebra de isonomia. Eu entendo que não, e eu explico por quê. O ser humano, e isso é ruim,
Eu entendo a constitucionalidade, a inconstitucionalidade não existe por uma razão ruim. Porque, de fato, o cão e o gato, o ser humano trata diferente. A relação, o que a lei pôs foi o seguinte: com aqueles que há uma relação emocional, aqueles que se tornam membros da família, não vai haver o crime normal, vamos fazer a pena maior. Eu entendo o racional, entendo que você estaria, então, tratando de forma diferente, de forma desigual, os desiguais, né? Vamos voltar lá em Aristóteles, né, para tratar disso, mas aqui, no meu modo de ver, vamos voltar para o direito romano, né, já que eu mencionei Aristóteles, vamos lá para trás, no direito romano, há uma captis diminutio aqui, você está diminuindo as outras categorias animais. Eu não concordo com isso. Eu entendo que tinha que mudar no caput o crime de maus tratos a animais domésticos, tinha que tirar os domésticos e tocar para qualquer animal e tocar a pena maior. Só que aqui tem uma construção política, né? O Supremo decidiu, não tem muito tempo, no meu modo de ver, de maneira vergonhosa, é a minha opinião, assim como eu respeito a dos outros, espero que respeitem a minha, sobre a vaquejada, né? Porque é uma expressão cultural. Tem várias expressões culturais que a gente não aceita mais. Uhum. Né? Como foi a farra do boi, como foi a briga de galo. Como foi a escravidão. Não, ou a escravidão, é isso mesmo. Né? Se nós vamos fazer uma análise pura e simplesmente de dizer esta conduta eu aceito ou não aceito, não adianta dizer esta eu aceito relativizar, porque essa, apesar de bizarra, tem aqui um componente de traço cultural. Aí não dá. Então, ou é ou não é. Né? Então, aí diz, não, mas vão adotar medidas de controle. E quem garante, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Com a história do rodeio, né? Mas quando põe o sedem, aquilo não machuca o touro. A minha vontade é dizer, algum touro já falou isso, sentou na sua frente e disse, numa sessão de terapia, ele disse, não, na verdade, aquilo me irrita um pouco, mas eu não chamaria aquilo de danoso. É evidente que no momento em que você tem a impossibilidade de manifestação da vontade por aquele ser, e isso eu vou fazer um corte aqui. O ser humano sempre tem. Se for adequado, tratado com empatia, ele vai ter. Já o animal, não. Então, o animal, ele indica pela reação. Você vê touro no pasto solto saltar como um coelho, como ele faz no rodeio, alguma coisa aconteceu ali. Então, neste cenário, eu entendo que a redação da lei ela veio sob críticas que eu não aceito, de inconstitucionalidade. Eu ouso discordar, não sou especialista em direito penal, mas ouso discordar. No entanto, é evidente que a lei criou uma categoria especial que a quem olha para os animais como iguais, para quem leu no século XVIII o Tratado da Natureza Humana, do David Hume, e de lá para cá vem olhando os animais pela sua perspectiva de direito, não gosta do cenário que se criou. Né? Eu acho que não houve uma grita da proteção animal, porque nós vemos isso como um primeiro passo. Perfeito. Por um aprimoramento posterior. Então, e você acha, então, que vindo mais essa lei que traz uma nova categoria de penalização, justo no direito penal, que é a coisa mais, a última razão do direito, né? O direito mais pesado, né? Isso seria mais um passo para o legislador, para a gente conseguir alterar o status dos animais em relação ao nosso ordenamento jurídico, criando uma nova forma de personalidade, uma forma de tratamento jurídico para eles? Olha, Pedro, tem aqui um cenário que nós temos que considerar, né? Sim, eu acho que, como eu disse, é um primeiro passo, mas nós não podemos esquecer que em vários países os animais já têm reconhecido a sua condição de detentores de personalidade própria. No entanto, isso só está no papel. O dia a dia você vê que é diferente. É o caso de Portugal, é o caso da França. Né? Então, sim, eu acho que há aqui um primeiro passo e nós temos pesquisa muito rica nisso. Eu sempre cito uma tese de doutorado do Alfredo Migliori, na USP, que ele fala
da personalidade dos grandes primatas, né, que ele parte de uma análise de DNA, que é muito, na faculdade de Direito, é muito interessante, e me parece que a jurisprudência vai dar um empurrão aí, né? Tem um recurso especial, que eu não, agora é 1713, agora me foge o número, que relatado pelo ministro Salomão, é um caso de família, casal termina a relação conjugal e discute a guarda da Kim, uma Yorkshire. Interessante. Ela é tratada em primeira instância como coisa, quando chega lá em cima, o STJ decide, na relatoria do ministro Salomão, um voto belíssimo, ele diz, olha, não é coisa, mas também não tem aquela personalidade que tem o humano. Você tem uma titularidade de direito aqui despersonificada, está caminhando para isso. E aí ele aplica as regras de guarda de filhos para este caso. Este é um caso que é um paradigma, porque é um avanço no pensamento, né? O dia que nós superarmos essa questão do animal como coisa, a gente vai adiante. Quando a gente olha o Código Civil, no entanto, se você pega o artigo 82, o animal é coisa. Se você pega o 1441 a 43 ou 41 a 44, você tem lá a questão dos animais de pecuária. Então, como a gente ainda tem uma relação utilitarista com algumas das categorias animais, que são aqueles que a gente usa para comer, para gerar couro, para tanta coisa, a gente tem uma dificuldade de mudar o olhar, porque a sociedade sabe que no momento em que nós mudarmos o olhar, nós vamos ter que mudar o olhar como um todo. Então, cria-se esses degraus. Não, peraí, eu vou pegar o cão e o gato. Daqui a pouco eu vou pegar o papagaio. Que é essa coisa bizarra que o ser humano acha bonito, né? O Saint-Exupéry já explicou isso, né? Responsável por tudo cativas. Aí o sujeito vai lá e põe em cativeiro o pobre do papagaio e acha bonito. E aí estranho, o papagaio só fala, só repete o que ele diz e não tem voz própria, né? Esquizofrenias humanas, né? A esquizofrenia moral. Tem um texto que eu escrevi com a Fernanda Medeiros sobre isso, né? A esquizofrenia moral e o dever de cuidar, né? O dever de tutelar. Porque não adianta dizer que tem uma relação, reconhecer essa relação, mas não fazer nada para defender, né? O ser humano dentro de casa, a violência dentro de casa, né? Essa mazela horrorosa que nós temos, a violência contra a mulher, né? O que é a violência contra a mulher? É o homem dizendo eu amo esta mulher, ou uma pessoa dizendo eu amo esta outra pessoa. Não vamos botar gênero aqui, porque acontece também de outras maneiras. Mas é muito homem contra a mulher, daí o exemplo. E aí ele diz, eu amo esta pessoa, mas eu bato nesta pessoa. Eu a agrido quando ela me desagrada. Então, o amar é posse, é ter a propriedade e ter uma relação absolutamente assimétrica que aquele outro ser tem a obrigação de te agradar, sob pena de ser agredido. A gente faz isso, a mesma coisa a gente faz com os animais. Como com os animais existe também essas outras relações, que são relações de modo de vida, a gente não consegue superar e chegar num debate mais firme. A gente não consegue superar nem a questão da violência contra a mulher, né? Então, uma sociedade que precisa ainda evoluir muito no plano filosófico, né? O Vera, você traz aqui uma perspectiva que eu nunca tinha percebido e é aquele ponto. Será que vale a pena equipará-los a nós, uma vez que nós também não somos lá essa coisa? Então, entendi perfeitamente. É perigoso, Pedro. Perigoso. Querendo bem, faço... fiz muito mal. Então, sim. Exato. Por querer bem, fiz muito mal. É isso que é pior. Porque se é querendo bem, ops, fiz mal sem querer, aqui tudo bem. Mas não, é porque quero bem, me dou o direito de fazer mal. Isso é uma loucura. Isso é absolutamente desorientado. E, Pedro, veja, essa coisa dos animais, né? Eu faço uma brincadeira, eu vou repetir, eu faço uma brincadeira de dizer que eu tenho dificuldade de acreditar que o homem foi feito à imagem e semelhança, né? Porque que bicho mais imperfeito, né? E eu olho os animais e não vejo os pecados, eu vejo os animais muito mais evoluídos. Então, assim, essa discussão de como nós nos relacionamos, e não é só com os animais, é entre nós, com os animais e com o mundo, né? Com o mundo como um todo, falta empatia. Faltando empatia, falta respeito.
né? É aquela coisa, tem um texto dos anos 70 do Peter Singer que ele analisa o seguinte: houve lá uma coisa qualquer em um país da Ásia e toda a Europa mandou dinheiro para lá, para ajudar aquelas pessoas. Mas as crianças que estavam morrendo de fome ali continuaram. Porque aquele que está na sua frente, esse morador de rua que está aqui na porta, ele me incomoda, porque ele ofende um status social que eu adquiri. Mas aquele que está morrendo na África, coitadinho, é conveniente. Com o animal é a mesma coisa. O sujeito ele dá dinheiro para salvar o urso polar, mas ele não é capaz de dar comida em uma condição adequada para o cachorro que mora na casa dele. Entendi. E este animal, aquele urso polar, ele está no habitat dele. Nós estamos destruindo o habitat dele, é outra coisa. Este animal que está aqui, nós criamos uma relação, transformamos de utilitária, né? Ele seguia os homens nômades para pegar resto de comida e o homem achava bom que ele estivesse ali, que ele atacava os grandes predadores. A fábula de Rômulo e Remo é o contrário. Uhum. Basta olhar os fósseis, são mulheres que amamentavam os pequeninos lobos que perdiam a mãe. Essa relação nós transformamos numa relação que é de amor, mas ela não parece de amor, ela parece de servidão. Entendi. É aí que está a falha. Olha, muito interessante tudo que você trouxe para a gente, assim, incrível. Abro agora para comentários finais, se quiser fazer alguma observação. Pedro, obrigado pelo convite. Eu tenho duas observações. A primeira é a seguinte: para de olhar para os outros, olha para dentro de você. Olha para o seu cachorro, ele foi passear hoje, ele está no sol. O seu gato, ele tem comida, tem a caixinha de areia sempre limpa. Ele não sabe limpar a caixinha de areia, ele vai fazer xixi em outro lugar porque você não limpou a caixinha de areia. Então, assim, essa relação é uma relação que, como eu disse, não é de servidão, mas talvez seja, assim, de servidão nossa, da nossa racionalidade, à suposta não racionalidade, que eu questiono, deles. Então, nós é que temos que prover. E no prover, nós temos que prover achando bonito e não ficando de mau humor por isso. Né? Aquele cara que levanta e vai levar o cachorro de mau humor para passear no sábado, leva até ali na frente, vai, faz xixi e volta correndo. Não, o passeio dele não é seu, tem isso também. Em tese, e apenas em tese, você seria, do ponto de vista de evolutivo, acima dele, então você teria que saber controlar aquela situação. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é adote. Amigo não se compra. Você nunca comprou um amigo na vida. Foram pessoas que você foi trazendo para perto. O nome disso é adoção. É a chamada adoção sentimental. Então, adote bichos. É evidente que em todo lugar tem quem faça esse trabalho. Eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho. O Adote um Focinho e o Abrigo Voz Animal. E para quem gosta desses cães supostamente mordedores, né, o Canil Virtuals, ou entra na minha página, Werner_Grau. Eu estou lá, eu faço propaganda desses meus maravilhosos irmãos o tempo todo, porque para mim eles são meus irmãos e são, diferente da coitada da minha irmã que cresceu brigando comigo, são os irmãos com quem eu nunca brigo. Pedro, brigadíssimo. Bem, mas obrigado. Querendo saber da lei, aprendi mais sobre mim mesmo. Entendeu? Pessoal, esse aqui foi o Ciclo de Direito Ambiental, com mais uma aula aqui do Mestre Grau. Tá? Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, pode reclamar. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado a todo mundo aí. Abraço. Tchau, Pedro. Obrigado.